primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Amém. Segredo da comunhão cristã continua sendo o nosso tema, a nossa série. E nós, há 8 dias, encerramos aqui os mandamentos recíprocos que apontam para a seguinte verdade: os discípulos valorizam, Bruna, relacionamentos. Os discípulos valorizam relacionamentos. Há 8 dias nós encerramos aqui essa verdade. Hoje vamos partir para um outro bloco muito importante sobre o tema. Vamos agora trabalhar os mandamentos recíprocos que apontam para a seguinte verdade: a igreja deve se proteger das infecções e enfermidades espirituais. Os mandamentos que doravante trabalharemos, eles apontam para isso. Apontam para a verdade de que a igreja deve se proteger das infecções, dos vírus, das enfermidades espirituais que acabam destruindo a comunhão. Mas antes eu quero relembrar, só citando aqui, quais os mandamentos do primeiro bloco que apontam para a verdade de que a igreja valoriza relacionamentos. Os discípulos valorizam relacionamentos. O amor, a prática do amor. Lembram? Está aí na revista. Alguém pode ir só passando aí? A prática do amor. Depois trabalhamos aqui o cuidado. Lembram? O cuidado, cuidar um dos outros. Lembram de mais aí? De mandamentos que apontam para a verdade de que discípulos valorizam relacionamentos? Justo. O sujeitar-se. O que mais? Suportai-vos, acolhei-vos. São todos mandamentos que apontam para a verdade de que os discípulos valorizam relacionamentos. Agora, a partir de hoje, vamos falar dos mandamentos que apontam para a seguinte verdade: os discípulos protegem o corpo dos vírus, das bactérias que geram enfermidades na igreja, enfermidades espirituais. E os primeiros mandamentos que apontam para isso, você abriu a sua página aí, ele é muito forte. Lição 5: não invejeis, não julgueis, não vos queixeis uns dos outros. Abramos a Bíblia, Gálatas capítulo 5. O que é que diz Gálatas capítulo 5? Gálatas capítulo 5, o que é que diz? Vamos lá. Versículo 26. Paulo vai falar das obras da carne. E quando ele fala quando ele descreve as obras da carne, observe aí uma delas: não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Existem mandamentos recíprocos que eles nos são apresentados no aspecto positivo, como por exemplo, acolhei-vos uns aos outros. E existem mandamentos recíprocos que são apresentados no aspecto negativo: não nos deixemos possuir de vanglória, ou não tenham inveja uns dos outros. Tendo inveja uns dos outros. O que Paulo está dizendo é: não tenham inveja uns dos outros. Não dê guarida a essa inveja. Queridos, a inveja
causa enfermidade. Ela por si só já é uma enfermidade, mas ela destrói relacionamentos. Ela destrói a comunhão, ela macula no mínimo. Não destrói a comunhão porque ela foi gerada pelo Espírito Santo, ele vai sempre mantê-la, mas macula. A inveja é você querer o que o outro tem. A revista, aí logo no início, se você leu, o autor, Arival Casimiro, que por sua vez, pegando o gancho no baile, ele explica um pouquinho, logo no início aí o que é a inveja. Alguém está com a revista aberta? Tem um microfone sobrando aí? Leia para nós só a definiçãozinha de inveja que ele dá aí, bem simples. Está logo no início aí. Eu até grifei aqui, bem legal. O que é a inveja? Jonathan vai querer ler essa parte? Ele vai pegar o microfone ali só para vocês participarem. Veja o que é a inveja, como ela é terrível. E Paulo não está falando disso à toa não. Já no primeiro século a igreja ela sofria por conta disso. Inveja. Servos de Deus invejam. Porque ainda estão no processo de santificação. Diz aí, Jonathan, você encontrou a parte onde ele tenta explicar o que é inveja? Isso, vamos lá. Não tenham inveja um dos outros. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja um dos outros. Infelizmente, a inveja e o ciúme estão presentes em todas as relações humanas, inclusive na igreja. Eles estão presentes na relação de marido e mulher, irmão com irmão, companheiros de trabalho, colegas de classe, vizinhos e até entre os crentes na igreja. Agora observa o que vai ser dito agora. Agora é que é o que queremos, o que interessa. Continue lendo aí. Qual a diferença entre ciúme e inveja? Ciúme é o temor de perder aquilo que temos. E a inveja? Inveja é a tristeza pelo fato dos outros possuírem aquilo que não temos. Pronto. É a tristeza pelo fato dos outros possuir aquilo que não temos. Justamente. Já é um pecado, é desobediência. Adoece a alma do invejoso, mas o invejoso também acaba perturbando a vida dos outros. É a tristeza por não possuir o que os outros. É a tristeza por ver que os outros possuem aquilo que eu não possuo. Isso é a inveja. Observem que nós temos um exemplo de um personagem bíblico que invejou. E a inveja dele não ficou apenas nas suas interioridades. Ela se manifestou. Está lá no Antigo Testamento. Quem se lembra dele? Caim também. Isso. Caim invejou quem? Porque Deus havia da oferta de Abel. A Mirinha querida é membro da Igreja Presbiteriana Fundamentalista em Cabo Santo Agostinho. Igreja que foi pastoreada por nós por 12 anos. Seja bem-vinda, Mirinha. Eu irei fazer a apresentação à noite dela diante de toda a igreja. Uma ovelha que veio nos visitar, está conosco. É uma preciosidade. Uma preciosidade. 12 anos, uma história linda com aquela igreja. Igreja Presbiteriana Fundamentalista em Cabo de Santo Agostinho. Saímos porque recebemos um pedido para socorrer um presbitério em Rondônia na época. E aí entregamos a igreja voluntariamente para um outro pastor e fomos para Rondônia. E ela está aqui, matando a saudade. Mirinha, a inveja é uma miséria. Porque Caim invejou Abel, ele fez o que com Abel? Matou. Vamos ali, vamos ao campo. Mas tem outras, alguém citou aí, Saul, Esaú e Jacó também. Vamos citar aqui. Vocês sabem que Esaú também.
Os irmãos de José, por inveja, tentaram eliminar. Por vontade de Deus, conseguiram apenas vendê-lo. Saul não suportou ver Davi em ascensão e agora procurou matá-lo. Quando Paulo se dirige à igreja da Galácia e diz: não invejeis uns aos outros, ele está falando de coisa séria. Agora preste bem atenção. Eu vou bater nessa tecla novamente. Não tire o seu corpinho de mansinho. Não saia de mansinho achando que você não tem nenhum problema com isso. Cai fora dessa, meu irmão. Todos nós lidamos com ela. O que precisamos é combatê-la veementemente em nós mesmos. O que precisamos é não dar guarida à inveja, mas que somos tentados a invejar. E aqui que lá nos encontramos invejando, não escapa um. E eu sei que eu não vou ter aqui a tristeza de ouvir alguém dizer aqui que eu não tenho inveja. Vai nessa. Se coloca diante do espelho da palavra de Deus. Se inveja não é não, filha. Então a primeira coisa que tem que acabar com essa historiazinha é que estamos os não invejosos lutando contra os invejosos. Na igreja todos nós carregamos o mal ainda dentro de nós. A diferença é que uns se deixam dominar por ela e outros não. Combatem dia a dia no poder e pelo poder do Espírito Santo. Eis aí a diferença. Flavinha, você pediu a fala, foi? Quem foi Flávia? O microfone da Flávia. Então, primeiro eu quero deixar bem claro, porque aí você, quando pensar em inveja, primeiro deixe o outro para depois. Avalie você primeiro. Porque quando falamos em inveja, a inveja não se aplica só à questão de querer o dinheiro que o outro tem. Pastor, eu acho que o senhor ia falar o que eu ia falar. Pode falar, você vai complementar, minha irmã. Tudo que se fala aqui se enriquece. Então, a inveja não é só querer o que o outro tem, mas às vezes ser aquilo que o outro é, né? Tem inveja daquele corpo, né, estilo Gisele Bündchen. Tem inveja que a pessoa tem uma oratória boa. Inveja de oratória. Tem inveja porque aquela pessoa é simpática, é extrovertida. Porque é simpática, porque é extrovertida. Então, a inveja ela engloba várias coisas, né? Não só a parte física, de ter um carro, de ter a casa, de ter o dinheiro, mas essa parte também, né, de tipo emocional, eu acho, psicológica, sei lá, alguma coisa assim. Também encaixa na inveja. Excelente, Flávia. A dimensão da inveja, ela tem as suas dimensões. E aí onde nós nos enganamos. Porque você vai e reduz o conceito de inveja, sabe o quê? Apenas o ter, posses, dinheiro. Aí de repente nessa área talvez você não tenha problema. Nessa área. Mas você pode estar com raiva do outro porque o outro tem uma oratória que você não tem. E sabe o que é o pior? Eu falei aqui que alguns não deixam a inveja apenas nas interioridades, eles externalizam. Flavinha falou aqui de oratória, né? Eu já falei aqui recentemente. O invejoso, quando ele ousa externar a sua inveja, vamos imaginar alguém com inveja. Joaquim, eu vou usar nomes fictícios. Joaquim invejando Manuel ou Calvino, porque Calvino tem uma boa oratória. Agora observe, o que é que Joaquim vai fazer agora? Depreciar a oratória de João Calvino. O invejoso, ele nunca vai tecer elogio, meu irmão. Olha, preste bem atenção, eu não estou dizendo que é isso, mas quando você vê uma pessoa com dificuldade de elogiar, ela já está dando guarida à inveja, porque não é normal. Elogiar não é pecado. Deus elogia, Deus manda elogiar. Cristo elogiou as igrejas, como também reprovou. Eu tenho um livro falando só sobre elogio. Quando você, olha, gente, eu tenho pavor, hoje em dia, eu tenho pavor. Eu, como pastor de 20 anos no ministério, quando em aniversários que celebram o meu,
E justamente no meu dia de aniversário, alguém ousa falar de idolatria pastoral. A gente não pode idolatrar o pastor. Eu tenho pavor, porque eu já sofri disso de forma pesada. Honrar pastor não é idolatria, é ato de adoração a Deus. Honrar pastor é ato de adoração a Deus. Dai honra a quem tem honra. Para mim é uma facada quando eu estou celebrando meu aniversário e alguém ousa, eu estou falando baseado no meu passado, viu? E alguém ousa naquele dia tão lindo, tão maravilhoso, a igreja honrando o seu pastor, e alguém aparece com um discursozinho piedoso. A igreja tem que tomar cuidado para idolatrar o pastor. Por que não faz isso no outro dia? Faz isso um dia antes ou um dia depois, mas justamente no dia do pobre coitado, que carrega uma carga pesada, é gabinete pastoral, é aconselhamento pastoral, é insônia. Aí no dia que o bichinho está lá sendo acariciado pela igreja, meu pastor querido, alguém diz: cuidado para idolatrar o pastor. Só segurar aqui, Neuminha. Então assim, tem que tomar cuidado, porque a inveja é perigosa. Ela se manifesta às vezes com cara de piedade, mas de piedade não tem nada. Elaine, depois quem quiser mais pode pegar o microfone. Mirim é assim, participativa, viu? Ela é assim na igreja lá, participativa. Ela já perceberam, depois abraça essa preciosidade. Elaine. Então, pastor, quando o senhor diz assim que todos temos que ter cuidado, e realmente é um sentimento muito sutil, e ele começa com descontentamento, né, do que somos, do que temos, do que o Senhor nos deu, né? Às vezes eu não sou contente com determinada habilidade que tenho e fico querendo ter a habilidade do outro, ao invés de trabalhar aquilo que o Senhor me deu, tentar fazer de uma forma melhor para a honra e glória dele. Isso! Falando, claro, no meio cristão, né? E em relação às críticas, realmente é algo muito forte. Às vezes as pessoas se colocam muito: eu não tenho inveja. Mas na hora de criticar, procura criticar até onde não tem o que se criticar. Né? Então, isso, pessoas ácidas. Não é que nós devamos ter problemas com críticas. As Ela é críticas construtivas. Isso. Mas a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente às vezes está criticando, destruindo aquele irmãozinho. Mas por quê? Então, realmente, a questão do sondar o coração e ver, né? Por que eu estou criticando, né? Às vezes é pelo meu descontentamento com o que eu sou. E o progresso dele. Exatamente. Então a gente tem que vigiar muito com a questão com o contentamento. Nós temos que ter contentamento. E aí, Elaine, boa tua fala também. A Flávia já falou, que bênção, hein? Mirim quer falar? O microfone para Mirim, viu, gente? Enquanto eu comento a fala de Flávia, preste atenção, gente. A crítica tem o seu lugar. A gente não pode cair no erro de achar que não há lugar para crítica. Agora, o que precisamos avaliar é se ela é procedente ou não procedente. O que precisamos avaliar é o que está motivando essa crítica. É edificação ou é vanglória? Você sabia que eu posso praticar vanglória, querendo dar uma de bonzão e passando o vexame num irmão na frente dos outros? Essa crítica aí não vai. E quem pegou o microfone? Neuma, depois Mirinha, só um minutinho, minha. Segura aí, para você não esqueça não, que eu sei que vem coisa boa daí também. Preste bem atenção. Quando o assunto é crítica, já ouviram falar nas peneiras de Sócrates? Já ouviram falar? 3 peneirezinhas que Sócrates, o filósofo, usava. Alguém chegou para você e contou algo, uma crítica em forma de informações passadas. Primeira pergunta que Sócrates está respondendo, Bruna: o que você está me falando é verdade? Eita! Aí nós temos medo, aí a gente deixa a pessoa às vezes arrotar mentira perto de nós em nome de não perder uma amizade, gente. Aí todo mundo adoece. O que você está falando é verdade? Você viu? Aí você percebe logo assim: veja bem, assim, eu nunca vi não, mas me disseram. Aí, meu irmãozinho, você já tem que dizer: pare. Segunda peneira, quem se lembra? Você falou primeiro para a pessoa sobre quem você está me falando? Ele fala: isso é fantástico. Não falou não, então pare. Claro que há casos e casos. Quando você não tem condição
Você procura quem, por exemplo? Quem tem condição, maturidade na igreja, a liderança. Mas quando não tem essa regrazinha... E terceiro, alguém já citou aí. Edifica. Edifica. Vai acrescentar algo. Você vai crescer e a pessoa vai crescer fora desse padrão. O que Sócrates está falando, irmãos? As primeiras de Sócrates. Ele só está reverberando o que a Escritura de Gênesis Apocalipse diz. Quando Cristo disse: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu? Ele está falando justamente sobre isso. Neuma, que nós chamamos também de Neuminha, depois Mirinha. Tudo aqui no diminutivo com expressão de carinho. Sim, pastor, mas completando a fala de Elaine, assim, o cristão, eu vejo que nós como cristãos devemos vigiar e orar sempre para não cair nesse pecado, né? Da inveja. Nós. Todos nós. E seja em pequenos detalhes, não é só de almejar algum material, tal. E que Deus nos deu dons. Eu já disse isso para uma pessoa uma vez. Você é cheia de dons. Deus nos deu dons a todos nós. Então, viva isso. Potencialize isso que você tem, que Deus te deu, em vez de estar tentando almejar aquilo que pode se tornar uma doença para si. Não, e o pior não é isso, Neuma, que se ficasse só para si, já era triste, porque é nosso irmão. Mas a doença no corpo de Cristo de um membro, atrapalha todo ela não fica só com o membro. Infecta todo o corpo. O corpo. Só relembrando a fala, enquanto ele leva o microfone para a Mirinha, Neuma e os demais, 1 Coríntios 12. A igreja nos é apresentada como corpo. E diz o texto que Deus coordenou o corpo, colocando cada membro no seu devido lugar, para que não houvesse o quê? Divisão. É lá que Paulo vai dizer: ora, porque você não é olho, você não é do corpo? Porque gente, ele está escrevendo para uma igreja, a carta aos Coríntios, a igreja em Corinto. Vocês sabem, uma das enfermidades daquela igreja: partidarismos, neiva, facções. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou... Aí Paulo diz: para com isso. Quem coordenou o corpo foi o dono do corpo, Deus. Ele colocou cada um onde ele quis. E cada um é especial onde ele colocou. Então, se ele colocou você como olho, louve a Deus por isso. E o outro reconheça e fale: obrigado por você ser olho aqui. Se ele te colocou como um dos rins, seja rins. Ele te colocou como esôfago, seja esôfago. Mirinha. E o nosso Deus, na sua infinita sabedoria, nos deu os 10 mandamentos. E o 10º diz, né? Não cobiçar as coisas alheias. A Mirinha agora foi bem no... Ela pegou a foice afiadazinha e... 10º mandamento: não cobiçarás nada que é do teu próximo. Você já passou, preste bem atenção, faça um exame do teu coraçãozinho. Você já passou e viu de forma palpável o progresso de um irmão teu, e você se alegrou, e você disse: glória a Deus. Não tem como saber como anda o nosso coração. Glória a Deus. Ó Senhor, só preserva ele ou ela com humildade, mas louvado seja o teu nome, exaltado seja o teu nome. Eu conheço um jovem cristão da Igreja Batista Regular aqui de Petrolina. Ele tem em torno hoje de 36, 37 anos. Economicamente estabilizado. Meu irmão em Cristo. Tem 2 prédios aqui na cidade, alugados. Um empreendedor. E sabe qual é a minha alegria?
é saber como tudo começou. Ele veio do Ceará e dormiu numa casinha, numa esteira, no chão. Alugou uma casa com a esposa dele. Papelão, aqui em Petrolina. O camarada hoje, para a glória de Deus, se ele está fazendo um bom uso ou não do que Deus deu é outra questão, é ele e Deus. Olha o camarada hoje, graças a Deus. Ele fala para mim que se quisesse comprar hoje um SW4, ele compraria. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Porque você vê a história de alguém saindo lá e progredindo. A única ressalva que a gente faz pela amizade é: Deus não dá sem objetivos. Quanto mais Ele te dá, é porque Ele quer que você também mais dê. O problema está aí. Agora é você e Deus. Deus não dá só para mim. Quando Ele me dá com abundância, Ele quer que eu olhe para a direita, Ele quer que eu olhe para a esquerda, Ele quer que eu olhe para trás, porque tem gente que está precisando dessa abundância que Ele me deu. Exemplo, quem pediu o microfone de novo? Segura aí, guerreiro. Exemplo, observe, guerreiro. Deus colocou José como primeiro ministro do Egito, pensando em quem? Quem responde? Exceto os presbíteros, eles sabem. Pensando nos próprios irmãos de José que o invejou. Isso é que deixa a gente... Porque Deus é misericordioso, gente. Isso é que... Olha, gente, Deus é demais. É uma graça escandalosa, Raquel. Porque tem um Kel ali de Camila, então tem que identificar agora. Queridos, quando José está lá, presbítero Manuel, quando José está lá, os irmãos agora chegam amedrontados. Eita, ele vai se vingar de nós agora. Ele agora vai arrancar a nossa cabeça. Aí você lê Gênesis 50, 49 e 50, reverendo Abraão, servo do Deus Altíssimo, precioso. Olha o que José diz: por que vocês estão com medo? Eu não sou Deus. Não foram vocês, primeiramente, que me trouxeram até aqui. Foi Deus. Mas o que fica mais bacana é o que José vai dizer. Sabe para que ele me trouxe aqui? Para que nesse exato momento eu pudesse cuidar de vocês. Louvado seja o Senhor. Então Ele não dá a você pensando só em você. E é por isso que no dia do juízo Ele vai pedir conta de cada centavo que Ele colocou a mais nas tuas mãos, meu irmão. Porque Ele não te deu apenas para acumular para você, mas é para que você acumule, e a partir dessa acumulação o outro se beneficie dela. Aí é outra questão. Aí a gente orienta a igreja, orienta as ovelhas. Agora, o se alegrar, a gente tem que se alegrar. Moisés, depois Jairene. Moisés, depois o microfone para Jairene. Olha, tá legal aqui, hein? E eu só estou no assunto inveja. Ainda tem a questão julgar e se queixar. Presbítero Moisés. É bem rápido. Nós queremos lembrar com relação a essa questão. Muitas vezes alguém pode ter inveja e prejudicar determinada pessoa. Foi o caso dos irmãos de José. E com o perdão de José aos seus irmãos, eles cresceram e puderam, elogiar e ver o quanto é importante o perdão para muitas questões dessa. Estava vendo um filme um certo dia e a pessoa, uma amiga de trabalho, e de repente ela teve uma ideia e a outra roubou a sua ideia com inveja e passou à frente dela e foi promovida. E no encontro dessas pessoas, a pessoa perdoou. E depois a pessoa deu um depoimento dizendo assim: foi o seu perdão que me motivou a continuar caminhando e a mudar.
Olha que coisa linda, né? Muitas vezes a questão do reconhecimento, de se alegrar com o irmão, é tão séria que nós preferimos visitar um irmão numa enfermidade a ir a uma conquista dele. Isso. Nós temos dificuldade, guerreiro. Temos dificuldades, né? Muitas vezes nós passamos por isso. E encerrando, a cobra estava perseguindo o vagalume. E ela voava para lá e ela correndo atrás, corria, voava para lá e para cá. Olha a pérola aí, saindo. E aí o vagalume disse: para, por favor, cobra, eu não faço parte da sua cadeia alimentar. E a cobra disse, aí ela disse: por que é que você quer tanto me devorar? Quer tanto acabar comigo? E simplesmente a cobra disse, no seu egoísmo: eu não suporto o seu brilho, o seu sucesso, as suas conquistas. E muitas vezes nós estamos desta forma e não sentimos que estamos assim. Quando nós não queremos participar de uma festa, de uma conquista do irmão, às vezes nós estamos pecando nessa situação. Então temos que ter cuidado com isso. Pecando, guerreiro, isso. É dito, com muita frequência usamos aquela ideia que os melhores amigos se conhecem nos tempos difíceis. Isso também procede. Mas também há lugar para a seguinte afirmação: de que os verdadeiros amigos também, aqui e acolá, são vistos nos momentos de progresso. Como ele vai reagir ao meu progresso? Como ele vai reagir ao novo carro que eu comprei? Como ele vai reagir ao meu doutorado? Como vai me reagir? Queridos, a coisa é tão séria a inveja que, por exemplo, Moisés, o invejoso, ele passa a enxergar na pessoa que progrediu o que não existe. Precisamos tomar cuidado com o que eu vou dizer agora. Há casos e casos. Fulano tal está besta agora. Já ouviu isso? Fulano tal está muito besta agora porque comprou esse carro. Fulano tal está besta agora porque agora... E a gente vai soltando veneno. Eu sei que há casos e casos. Tem gente que não sabe chegar no pódio. Tem gente que chega no pódio e o pódio não fica só no pódio. O pódio entra no coração e começa a sofrer da síndrome de pódio. Quem sofreu disso foi quem? Nabucodonosor. Jairene depois Manuel. Ó grande Babilônia que eu construí com meu braço forte e para a minha própria glória. Aí o Senhor disse, dançou. Jairene. Não, é só para acrescentar, quando você falou que as pessoas têm, né? O Senhor Deus abençoa, dá, a pessoa prospera, ele não vê o próximo e nem ele mesmo usufrui do que o Deus tem dado. E nem a pessoa mesmo usufrui do que Deus dá. Tem, só trabalha e não usufrui do que Deus dá. Para quê? Isso. E sabe o que a Bíblia chama isso? Avareza. Idolatria. Hernandes Dias Lopes tem um livro falando sobre dinheiro. Presbítero Manuel. Hernandes Dias Lopes tem um livro falando sobre dinheiro e ele usa com frequência essa expressão: você tem o dinheiro ou o dinheiro tem você? A pessoa que o dinheiro tem ela como... A pessoa que tem o dinheiro como senhor da sua vida, ela mesma não usufrui. Ela mesma, essa pessoa, ela não usufrui do que Deus está dando. Ela não só não dá para quem está precisando, mas ela mesma não usufrui. Aí é que é triplicadamente triste. Porque na parábola do fazendeiro rico, Cristo diz assim: o que tu tens, vai deixar para quem? Mas antes ele chega assim, louco. Ele chama de louco a pessoa que tem o dinheiro como senhor da sua vida. Querido, o problema não é ter dinheiro. O problema é o dinheiro ter a gente. Esse é o problema. É o dinheiro ter a gente. Porque quando o dinheiro tem a gente, o próprio dinheiro proíbe você gastar com você mesmo. O próprio dinheiro proíbe que você gaste com você mesmo. Que isso? Louco. Amanhã te pedirão a tua alma. O que você acumulou?
quem vai usufruir? Prefeito Manuel. Nesses exemplos que foram dados aí, se você for observar, não só o invejoso sofreu com a inveja pelo outro, mas como causou danos à pessoa qual foi invejada. Infelizmente acontece. Foi assim com José, ele passou pouco, ele foi ser sim governador, mas até chegar lá ele passou, foi preso, foi caluniado, ninguém nunca provou a inocência dele, até hoje está lá, nunca se provou. Se fosse hoje, né? Tem essas complicações. Infelizmente, pastor, a pessoa às vezes que é invejado sofre com isso. Oi, como? Porque ele pode ser escanteado de alguma forma, marginalizado, não é? A imagem denegrida, vai falar de algo que ele não é, que ele não fez, né? E o invejoso, você falou um negócio aí interessante, analisando pelo outro lado da moeda, quando o fazendeiro chegou e se vangloriou, agora eu tenho um celeiro grande, agora eu vou regala-te minha alma, né? E tal. Mas tem pessoas que chegam a um determinado, vou falar aqui de dinheiro, tá? Que chega a um nível econômico, um nível financeiro, que você olha para ele assim, esse cara poderia usar um Lamborghini e ele usa um Gol, mas ele gosta do Gol, ele não é obrigado a usar um Lamborghini porque você acha que ele tem que usar. Justamente. Entendeu? Ele não pode endeusar aquilo que ele tem, mas ele pode ter a vida simples, qual o problema? Justamente. Não é obrigado ele esbanjar, e ele pode até usar sim o Lamborghini, não há problema nenhum nisso não, é fruto do trabalho dele, não tem problema nenhum nisso. Mas ele não gosta, ele gosta de uma coisa mais simples, mais discreta. Aí já é uma particularidade de cada um. E aí tem pessoas que falam, se eu fosse você, eu estava na Europa agora gastando dinheiro. Estou brincando com o Luciano aqui, né? Então assim, cada um tem sua particularidade, e aí você tem que respeitar a particularidade do outro, gente. Justamente. Não é porque o outro tem ou deixa de ter que você vai... A grande questão é quando compara... Não, mas pode concluir aqui. Eu acho lindo que tem uma boa oratória. Eu já comentei com o pastor rapidamente. Não tenho dom, mas acho lindo alguém pregar. Acho lindo, né? Alguém louvar, né? Porque essa voz aqui é complicada, né? E meu sonho, inclusive, é um dia cantar aqui na igreja. Eu já falei isso e o meu sonho será... não que eu tenha inveja da situação, eu acho lindo isso. Você tem sonho. Eu tenho sonho, é diferente. Eu não quero que a pessoa deixe de cantar. Eu também desejo um dia poder cantar, né? Vou me preparar para isso, para um dia cantar pelo menos uma música, né? Então assim, a gente deve se alegrar com o outro, mas não depender mais do outro, senão o outro vai sofrer com isso. Isso. Tava o irmão cantando lá, fazendo um solo lindo e eu balançar a cabeça. Meu Deus. Entendeu, pastor? Acho que é coisa por aí. E infectando toda a igreja. Vou repetir. A minha inveja como membro da igreja não fica só comigo. A ação do diabo, né, pastor? Justamente. A ação do diabo, que é o que ele quer. Justamente. Não fica só com a gente, não. A inveja está lá na revista. É a música que agrada ao diabo. A inveja não fica só comigo, meu irmão. Ela infecta toda a igreja. Ela macula toda a igreja. A igreja se rasga por conta disso. A inveja provoca competição. Ela provoca competição. Competição pecaminosa. Divisão, consequente, cismas. Adoece a pessoa, mas também adoece o corpo de Cristo, gente. Então Paulo diz lá, não invejeis uns aos outros. Presbítero Adualdo, para a gente agora já caminhar para o encerramento. Presbítero Adualdo, vem pérola aí. Não invejeis uns aos outros. Pode iniciar? Pode. Olha, a gente sabe que a miséria da inveja está em todas as partes, em todos os lares, no comércio, em todas as coisas. Até na morte. Porque alguns anos atrás a gente participou de um funeral de uma pessoa conhecida e
alguém chegou e disse: olha, até o cemitério em que o camarada queria que fosse sepultado quando morresse é um dos cemitérios mais bonitos e caros aqui de Petrolina. E até o caixão também. Então veja que como o negócio é tremendo. Certo? Na área comercial de vendas, infelizmente a gente passa constantemente ou diariamente por essas degradações da vida. Certo? Alguns anos atrás, eu viajava com uma pessoa, colega de vendas, e na região da Bahia, eu iniciei a fazer a região da Bahia, e a gente chegou numa cidadezinha chamada Jaguarari, e junto com ele como ele já conhecia a região, então me indicou uma cliente lá em Jaguarari. Eu não conhecia. E ele ia junto comigo, no carro dele. Então, a gente começou a conversar e eu expus meus produtos do que eu trabalhava a ela, e ele também. Só que ele já tinha pego uma empresa que, digamos, você vende o mesmo produto. Então, por questão de ética, se ele me apresentou, obviamente, ele não iria apresentar o mesmo produto que eu também vendia a cliente. E isso ele não fez. E me apresentou a cliente, a gente começou a conversar. Aí, resultado, quando eu expus o produto para a cliente, ela se interessou e já deixou certo de fazer o pedido comigo no próximo mês. Mas não sei por que razão, eu só sei que, digamos que, resumindo as palavras, ela foi com a minha cara e com o jeito de eu expor e apresentar os produtos a ela, tá certo? E ele pelejou para vender os produtos que ele já vendia ele tinha 3 marcas, já vendia uma marca para ela, e pelejou para vender metais a essa cliente e não conseguiu. Então, no mês seguinte, ele foi, a cliente aí expositor, tudo que era necessário, mas ela disse: não, eu já decidi que vou comprar do produto de Adualdo e não comprou. E hoje ela é minha cliente, entendeu? Até hoje. Então, veja, você está com um colega, entendeu? No meio do profissional, mas infelizmente há maneiras de alguma forma querer derrubar, entendeu? Você. Infelizmente é triste, porque nesse ramo, você pode ter certeza, a maioria dos que diz até colega, profissionalmente, se chegar de um colega faltar, você pode ter certeza. No dia seguinte, o cara está lá ligando para a empresa: olha, fulano tal que fazia essa tal empresa, a região, o cara faleceu, tem condição de você abrir a vaga para mim? Então você vê que a inveja é tão tremenda e passar por cima uns dos outros, independente de qualquer circunstância. Então isso infelizmente acontece. Do contrário do que a Bíblia diz, Paulo recomenda que não invejeis uns aos outros, e ele ainda diz no outro texto que aquele que tem, entendeu, a condição mais do que a dos outros, qual é o objetivo dela? Suprir as necessidades do outro, e assim estareis fazendo a vontade de Deus. Esse é o motivo sério e a diferença em que você, observando a palavra de Deus, sabendo se portar e crescer com isso, sem ter inveja do outro. Isso, meu irmão. Só lembrando, ela é universal. Pediste a falar, Jonathan? Foi? Ela é universal. Porque onde tem um ser humano tem a inveja. Romanos 7, Paulo disse que ele carregava o mal dentro dele. Esse mal também é a presença, ainda que em potencial, da inveja. Por isso ele diz lá em Coríntios: esmurro meu corpo, o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser. Meu irmão, a inveja, por exemplo, como pastor, se eu não policiar meu coração, eu me torno centralizador no púlpito. Esse púlpito é meu, dele ninguém se aproxima. Jonatas, e agora a hora avançou, Mirinha quer de novo, a gente encerra de vez, viu? Jonathan e Mirinha, porque a hora avançou.
É só Vai lá, Jonathan. um parágrafo aqui, pastor, do estudo que diz aqui: o ato de julgar é uma apropriação indevida do julgar de Deus, que é o único juiz, justo juiz. Isso aí vai ser um próximo ponto. A gente vai trabalhar isso aí, excelente. Porque eu não vou parar, vai ser o próximo domingo, o julgar. Porque tem muitas cascas de banana aí, sabe? Sobre essa questão, Jonathan. A casca de banana, por exemplo, tem gente aí querendo amordaçar a igreja usando esse mandamento recíproco. Nós precisamos explicar bem direitinho, só ele no próximo domingo. De hoje é 15, porque domingo que vem não tem. Porque tem gente usando esse mandamento de forma equivocada, querendo amordaçar a igreja e os pastores, muito especialmente nesses dias. Mas boa. Mirinha, abençoadíssima. Amém. A palavra nos manda nos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Isso. Mas na prática a gente vê que por causa da maldita inveja é mais fácil a gente chorar com os que choram do que se alegrar com os que se alegram. Isso. De pé, queridos. Não invejeis uns. Agora preste bem atenção, nenhum mandamento de Deus, ele é seco assim, Jonathan. É um princípio de hermenêutica bíblica reformada. Quando algo é proibido, naquela proibição o contrário é ordenado. Quando algo é ordenado, o contrário é... Então, quando Deus diz, Neiva, presbítero Manuel, Paulinho, saudade de ti, homem. Paulinho estava viajando, guerreiro. Deus é Deus, guerreiro. Ele está com o cabelo todo cortadinho, bonitinho. Sandrinha chega a estar com os olhos brilhando. É hoje. Então veja, Paulinho. Paulinho, querido. O contrário, ele diz, não invejeis uns aos outros. O que é que Deus está dizendo aí como o contrário? Se ele está proibindo que eu inveje o talento de contadora de Cida, contadora, né, Cida? Escritório de contabilidade. O contrário, ele está ordenando que eu celebre. Então não é só uma questão passiva, é uma questão ativa. Queridos, como a gente tem dificuldade de chegar a ponto de dizer, tu és uma bênção. Não é elogio barato, não. Cida, que bom que você existe. Por que nós temos dificuldade, hein, gente? É isso, menina. Ai, que bom, Noemi, que bom, Noemi. Tu tem sido uma bênção para nós aqui. Deus seja louvado por tua vida, Marcelo. Presbítero Adualdo, quando pega o microfone com esse vozeirão dele. Que bênção. Então, a ordem não é só não invejar, é celebrar. Ele está dizendo, celebre a vida do outro, celebre a conquista do outro, celebre o progresso do outro, celebre. Ah, mas aí alguém chega assim, mas tem que tomar cuidado para ele não soberbecer. Aí é problema dele e Deus. O que ele vai fazer com a minha celebração pela vida dele, aí é ele e Deus. Eu estou fazendo a minha parte. Eu não vou deixar de celebrar a vida de Ilka, abençoada, porque se eu celebrar, a Ilka pode se soberbecer. Aí é ela e Deus. O que ela vai fazer no meu ato de celebrar a vida dela por ser uma bênção na igreja, o que ela vai fazer com essa minha celebração é ela e Deus. Celebrar Elaine, celebrar Neiva. Ela chegou ali, deu aquela abração nela e Neiva, querida. Queridos, celebremos uns aos outros, porque é a ordem contrária a não invejeis uns aos outros. Eu faço questão de chegar para André aqui e dizer, André, você só falta fazer a guitarra falar, guerreiro. E eu falo isso para ele para dizer o seguinte, que bênção, prossiga. Eu olho para Luciano e digo, Luciano, falta fazer o que mais ali, meu irmão? Porque bateria tu toca, violão, canta, baixo. Não canta não, né? Eita, Luciano, me desculpa, guerreiro. Eu sei que